Olá, queridos, como é que vocês estão? Primeiro de tudo, hoje eu vim pedir desculpas, né? Porque nós não tivemos aulas na sexta, porque eu tive problemas técnicos com o computador. Ele não tá dando legal, ele é um senhor bem idoso, né? E ele se recusou a funcionar. Eu tava gravando pelo OBS, era legal porque eu podia mostrar imagens para vocês, alguns textos. Mas, assim, essas aulas dessa semana, para compensar, a aula de hoje vai ter 20 minutos, né, para compensar os 10 minutos de aula que a gente não teve na sexta. E como nós encerramos o sistema, o capítulo que falava sobre o sistema econômico capitalista, hoje eu vou falar com vocês um pouquinho sobre o capítulo 2, que é distribuição de riquezas e ambiente. Então, eu vou pedir para vocês abrirem o livrinho de vocês aí na página 74 para acompanhar o que eu vou estar falando com vocês, para ler, para ver as imagens, né? E a gente conversar melhor um pouquinho sobre esse tema, que é a distribuição de riquezas e ambiente. Vamos começar com industrialização e globalização, que é um tema que a gente vem conversando bastante nas últimas aulas, né? Porque eles estão presentes aí dentro dos outros assuntos. E a gente vai falar um pouquinho sobre como essas riquezas são distribuídas ao redor do mundo. Vai começar assim. Você já viu em um de seus objetos ou roupas do dia a dia uma etiqueta com a inscrição Made in, seguida do nome de outro país? Eu vou colocar como exemplo esse biscoito aqui, né, que eu tava lanchando, e ele é um biscoito que é feito no Brasil. Não vou colocar a marca para não patrocinar nenhuma marca, mas não tô ganhando biscoito de graça aqui não. Mas aqui uma coisa que a gente atenta, que é uma marca brasileira, que é fabricado no Brasil, e ele vai ter aqui a barrinha de informações nutricionais toda em inglês. A barra de informações nutricionais em português ela tá pequena e ela tá com algumas informações faltando. A gente tira aí que é um produto que também vai para exportação, né? Aqui a gente vai colocar para vocês olharem de onde é que veio, né? As coisas que vocês estão consumindo. Quase tudo vai ter assim, made in, que é feito em. Aí vai dizer o país no qual aquele produto foi feito. Em seguida, o nome de outro país. Isso significa que aquele produto não foi fabricado em território brasileiro, e sim em outro país, que exportou esse produto para cá. Esse é um dos aspectos do capitalismo atual, a globalização, né? Do comércio e da indústria também. Então, muita coisa que é produzida aqui no Brasil, como esse biscoito, também vai para fora. Por isso que os rótulos de produtos, eles vão estar aí muitas vezes em mais de uma língua, né? Eles vão estar em inglês, português e espanhol, que no mundo globalizado são algumas das línguas mais faladas, mas majoritariamente o inglês, que é considerado a linguagem universal do capitalismo atualmente. Então, essa globalização é justamente esse processo, né, de aprofundamento e integração entre as regiões do planeta. Vão ter trocas culturais, vai ter trocas de serviços também, e principalmente de comércio de produtos. Desde o século XV, essas trocas de matérias-primas e produtos manufaturados ou industrializados entre os continentes vêm se intensificando, devido aí aos transportes, né? O desenvolvimento recente de modernos sistemas de transporte e comunicação, que também é muito importante para que esse mundo funcione, porque não adianta nada você estar mandando uma coisa sem dizer primeiro para onde é que vai, sem fazer um acordo econômico, né, de quanto vai custar aquele produto. Por isso a comunicação é muito importante. Diminuíram as distâncias e reduziram o tempo de deslocamento das pessoas entre os países, de pessoas e de produtos também. A mobilidade de mercadorias e empresas, do capital e das informações acentuou a integração entre países e regiões do mundo. Então a gente vai ter aí desde o século XV o aprofundamento, o desenvolvimento dessas tecnologias que vão aí de transporte, de comunicação, que vão deixar a relação entre os diversos lugares do mundo muito mais fácil. Porque é muito mais rápido se transportar de um lugar para outro. Mesmo no Brasil, por exemplo, se eu quisesse ir, por exemplo, de ônibus para São Paulo, vamos supor, é uma viagem de 3, 4 dias. Enquanto de avião, eu consigo chegar lá em 3 horinhas. Então, para transporte de mercadorias, principalmente de matéria-primas, isso é essencial para fazer com que o mundo globalizado vá funcionar aí de forma tão rápida, que é o que a gente está acostumado, né? A globalização e o desenvolvimento dessas tecnologias de informação vão possibilitar que essas grandes corporações transnacionais
Ou seja, essas empresas que vão estar presentes em mais de um país, que ele transita, nacionais, entre nações, que elas vão estar aí presentes no mundo todo. Que as empresas transnacionais, as corporações transnacionais, na busca de lucros e de redução de custos, produzissem suas mercadorias em diversas partes do mundo, dominando importantes mercados. Os países industrializados instalaram empresas em países cujo setor industrial não era significativo, ou seja, não era muito desenvolvido para a economia, e esses últimos passaram então a fabricar produtos industrializados. Então, no mapa aí que tem na página 74, vocês vão observar o mapa mundi da indústria e do comércio. Essas setas mais largas, elas vão apontar os lugares que estão mais, onde o comércio e a indústria vão ter um fluxo maior, e as mais fininhas um fluxo menor, mas não de menor importância, né? Um fluxo muito intenso e moderado. Aquelas trocas financeiras que não acontecem tanto, não vão estar aí nesse mapa. Só as de maior importância, de maior fluxo mesmo, de comércio, né? Ou seja, de produtos e de indústria. Então, muitas vezes, eu pego o exemplo do cacau, por exemplo. Muitas vezes a gente vê um chocolate suíço, né? Ele foi produzido na Suíça, foi processado todo na Suíça, mas o cacau é uma fruta tropical. Então, muitos dos chocolates suíços têm a sua matéria-prima, que é o cacau, plantada em regiões tropicais, no continente africano, aqui no Brasil também. Ou seja, essas áreas tropicais são essas que estão na metade do globo, que vai receber um índice maior de incidência solar, que é propício para que essa planta, que é o cacau que dá origem ao chocolate, cresça. E aí ela vai ser plantada aqui, mas vai ser processada e feita, transformada em chocolate na Suíça. Então, as pessoas dizem que é chocolate suíço. Esse é um bom exemplo, né, bem básico, de como a matéria-prima viaja aí e através dessas empresas transnacionais. E depois a gente vai comprar o chocolate suíço com cacau que foi produzido aqui, por exemplo. Na página 75, a gente vai falar um pouquinho sobre distribuição de riquezas, né? O que são essas riquezas? As transações comerciais, que não são iguais a gente sabe que elas não são iguais para todos os lugares, né? Alguns lugares mais ricos vão ser mais favorecidos porque tem mais dinheiro, tem um nível de indústria, comunicação, sistema de transporte mais desenvolvidos por causa do capital acumulado. Então, eles vão ser mais privilegiados nesse sentido. E em vários outros também, né? Porque quando um país tem aí um maior capital acumulado, o PIB, que é o produto interno bruto desse país, vai ser maior, ocasionando maior investimento aí e maior qualidade de vida para a população de forma geral. As transações comerciais, elas não vão ser iguais, né? Como eu falei para vocês. Regiões como a Europa Ocidental, a América Anglo-Saxônica e alguns países da Ásia são altamente participativos aí no comércio internacional. Estes são os países que centralizam os maiores fluxos de produção e consumo de mercadorias. Por outro lado, os países da América Latina, entre eles o Brasil, a África e o Sudoeste da Ásia, não têm uma participação menos influente no desenvolvimento industrial e tecnológico, apresentando fluxos menores de importação e exportação, que é o que nós vemos ali no mapa da página anterior, né, da página 74. Vocês percebem que essas áreas que a gente está apontando tem umas setinhas mais largas, que vão indicar aí um fluxo muito intenso de indústria e comércio. As empresas multinacionais, ou seja, é uma empresa que vai manter aí filiais em vários países do mundo, que vão ser comandadas de uma sede num país de origem. Por exemplo, as maiores transnacionais têm como país de origem os Estados Unidos, e elas vão ter filiais em vários outros lugares do mundo, onde elas vão produzir aí, seus bens, né, para serem distribuídos também no comércio mundial e para abastecer o mercado nacional do país de origem aí dessas fábricas, né, dessas empresas multinacionais. Elas são as principais responsáveis por impulsionar e controlar o comércio internacional. Uma coisa interessante é que, atualmente, as maiores economias do mundo não são países, não são nações, são empresas. Então, muitas vezes, essas empresas multinacionais, por causa dessa flexibilidade, né,
entre países aí, elas vão ser mais ricas do que muitas nações. Então elas vão controlar, elas vão se tornar grandes polos globais de desenvolvimento científico, tecnológico, produtivo e econômico, que eles vão transformar o seu país de origem, como eu falei para vocês, né, os Estados Unidos é o país que mais tem empresas multinacionais riquíssimas. Então é de se imaginar que a influência desse país se estenda por todo o globo, culturalmente falando e financeiramente falando também. Então, ele vai polarizar aí muitas dessas trocas comerciais, né? Ele vai ter uma influência muito grande no comércio a nível mundial. E como é que essas empresas vão fazer isso, né? Para diminuir os custos de produção, as multinacionais elas vão buscar os países subdesenvolvidos, que vão apresentar um custo menor ali de mão de obra, vão ter matéria-prima mais abundante também, mais barata. Então, eles usam a matéria-prima desses lugares, a mão de obra, que vai ser mais barata, menos qualificada, para aproveitar também o mercado consumidor. Por exemplo, uma indústria dos Estados Unidos, que implanta uma filial aqui. Os produtos vão ser produzidos aqui e nós também vamos comprar essas coisas, além de mandar aí para outros países, né? Então, vocês percebem que por explorar matéria-prima e mão de obra barata, a gente está vendendo nossa força de trabalho e o lucro, a maior parte do lucro fica com os donos, né, dessas empresas multinacionais, não fica aqui. Então, a gente entende a partir daí essa distribuição desigual de riquezas, porque o principal objetivo do sistema capitalista, como eu estava conversando com vocês nas aulas anteriores, é o lucro. E quando uma empresa ela tem aí essa possibilidade de transporte, tem essa infraestrutura toda para poder buscar mercado consumidor, matéria-prima e mão de obra barata em outros países, ela vai acumular esse lucro, ela vai acumular capital, o que vai fazer com que existam países muito mais ricos do que outros no mundo. E que essa empresa esse lucro ele não vai ser dividido e servir para o bem-estar da população que os está produzindo, né? Na página 75, a gente vê aí um galpão de uma empresa exportadora de mangas em Petrolina, em Pernambuco, aqui pertinho da gente, né? Que essa manga ela não vai ser vendida no mercado nacional, ela vai ser exportada. É um produto para exportação, ou seja, para ser consumido em outros países. E geralmente manga é um produto perecível, né? E vocês imaginam o custo de transporte que esse material vai ter para não estragar, para ser produzido aqui, para ser colhido, para ser embalado e para chegar rapidinho nos supermercados aí do exterior, porque é um produto que vai se estragar facilmente, né? Então vocês entendem como essa infraestrutura de transporte também é importantíssima. E também a gente tem do lado aí containers de produtos importados que vão chegar ao porto em Itajaí, lá em Santa Catarina. Essa é a forma em que essas coisas, né, o sistema de transporte que eu estou falando para vocês, essa é a forma que esses produtos vão ser transportados aí ao redor do mundo. E a gente vai falar também da maior desigualdade entre os países, que a gente já está explanando um pouquinho, né? A atual fase do processo de globalização vai criar, por um lado, a possibilidade de integração realmente e conexão entre os países de modo que a gente nunca imaginou. Nesses 100 anos atrás, nem imaginava que agora eu ia estar aqui no Brasil e ia poder fazer uma ligação em tempo real, sem custos adicionais por internet para um país do exterior, para aí facilitar tanto relações interpessoais, né, troca cultural, quanto trocas comerciais, né? Essa comunicação rápida, em tempo real e muito efetiva, esse transporte de imagens, de gráficos, de apresentações, de transporte de pessoas também, para fazer conferências em outros lugares, é muito importante para estabelecer essas relações sociais. E 100 anos atrás a gente nem imaginava que isso tudo ia ser possível, né? Por outro lado, ele vai aumentar muito, isso vai aumentar muito as desigualdades socioeconômicas entre os países. Por causa daquela questão de concentração de renda que eu estava falando para vocês. Os países envolvidos, eles vão produzir e exportar produtos altamente tecnológicos e importam produtos do setor primário da economia. Vocês devem lembrar
do sexto ano, né, que a gente está falando sobre o setor primário, secundário, terciário. O setor primário, ele vai aí ser responsável por toda a matéria-prima que é necessária para a indústria e para tudo que ela produz. Então, os países envolvidos produzem e exportam produtos altamente tecnológicos e vão importar produtos do setor primário da economia, que é justamente essa matéria-prima. Então, eles não vão se preocupar muito em precisar criar um sistema de produção de matéria-prima no país para abastecer as indústrias deles, e vão ter mais lucro vendendo tecnologia. Então, a realidade econômica e social dos países ricos e pobres são cada vez mais abismais, gente. É um abismo cada vez maior. Porque justamente por causa do sistema econômico capitalista, né, que visa o lucro. Então, o lucro facilita a concentração de renda. Acredito que eu conversei bastante com vocês sobre isso nas últimas aulas. A ONU, ela vai estimar aí que cerca de 800 milhões de habitantes vivem nas 50 nações menos desenvolvidas do mundo. 800 milhões de pessoas vivem nas 50 nações menos desenvolvidas do mundo. Ou seja, muita gente, né, dessas 34 nações menos desenvolvidas, dessas 34 vão estar no continente africano, que tem aí um histórico de exploração ao longo dos séculos, né, de retirada de matéria-prima, de nenhum investimento em troca disso. Então, a gente vai perceber que, historicamente, a gente está saqueando, os países mais envolvidos estão saqueando aí constantemente países do continente africano, né? E 15 desses países menos desenvolvidos vão estar na Ásia e algumas ilhas do Oceano Pacífico e uma na América Central. A maioria desses habitantes vive com menos de $1 por dia. $1 hoje vai ser equivalente a 5,50 mais ou menos, né? R$5,50. Você imagina que um dia você e sua família vão ter R$5,50 para se abastecer de água, comida, energia elétrica, moradia, transporte, tudo que a gente necessita, né, para viver em uma cidade. E em todos esses países, além de viver com menos de $1 por dia aí, menos de 5,50 para todas essas necessidades básicas de higiene, alimentação, a renda per capita, ou seja, a renda por pessoa desse país não vai ultrapassar os $400 mensais. Ou seja, mesmo as pessoas que vivem com um pouco mais de $1 por dia, mensalmente elas não recebem nem $400. E isso é muito pouco, porque do ponto de vista social, muitas dessas nações ainda vão passar por guerras civis, tem uma expectativa de vida inferior a 50 anos, então tem pouca população idosa, né, porque as pessoas não chegam depois dos 50 anos, pelas condições, pelas subcondições de vida, né, que vão ser necessárias, porque é uma pessoa que não se alimenta bem, que ela não tem uma moradia digna, que não tem saneamento básico, ela vai ter uma saúde bem debilitada e ela não vai passar dos 50 anos. E a mortalidade infantil também é altíssima, porque as crianças não conseguem se desenvolver, né? E a gente vai falar também um pouquinho de desemprego hoje. O aumento da produtividade visto na atual fase do capitalismo, que é essa fase aí, né, de globalização, essa fase de trocas internacionais, vai gerar um aumento significativo na oferta de novos postos de trabalho, verdade. Segundo a Organização Internacional do Trabalho, que é a OIT, vão existir aí cerca de 190 milhões de habitantes desempregados, que são dados de 2017. Ou seja, mesmo com muitos empregos gerados, eles não são suficientes para toda a população. E muitas vezes são subempregos, né? A pessoa viver com um salário mínimo para sustentar uma família inteira, nós sabemos que é muito pouco. Que não vai dar aí, vai entrar naquela estatística de pessoas muito pobres que vivem com menos de $1 por dia, né? Para todas as suas necessidades básicas. A OIT vai afirmar que mesmo havendo 3,2 bilhões de pessoas empregadas, quase metade dessa quantidade, ou seja, cerca de 1,3 bilhões de pessoas, ainda se encontram em situação de pobreza e miséria. Em sua maioria, esses trabalhadores recebem menos de $2 por dia. Na América Latina, esses trabalhadores, a pessoa está trabalhando em uma condição muitas vezes não ideal de trabalho, né? Que é um subemprego que nós chamamos, e ele vai receber $2 por dia.
menos que isso, menos de R$ 11 por dia, por um dia inteiro de trabalho, por 8 horas de trabalho. Vocês conseguem imaginar isso? Na América Latina, a gente vai ter aí o crescimento do setor informal, como uma alternativa para minimizar os riscos de desemprego e de miserabilidade extrema. Então, se a pessoa não tem um emprego formal, a gente vê muito, né? Todo dia a gente vê um entregador de iFood, um motorista de Uber aí, talvez familiares de vocês trabalhem nessas posições, porque não conseguem, a indústria, o comércio não consegue absorver o grande número de pessoas aí que está desempregada. Então vão criar essas técnicas de trabalho independente, né? Minha mãe, por exemplo, ela é autônoma, ou seja, ela trabalha para si própria. E ela vende roupas, só que nesse momento de pandemia não está tendo muito comércio, né? E tá bem difícil. Isso deve ser a situação também de alguns pais de vocês, de familiares, de pais de amigos. Vocês devem conhecer. E o desemprego também é paramentado aí por essa intensa desigualdade social entre países do mundo. Na próxima aula, a gente vai terminar esse capítulo, mas por enquanto eu vou pedir para vocês fazerem o exercício do sistematizar as questões 1, 2 e 3, tudo bem? Eu vou colocar na agendinha de vocês e até mais.